Tudo bem, galera? Eu sou o Patrick e eu fui convidado nessa semana para falar um pouquinho sobre o tema da lição. O tema da lição é a receita do reavivamento. Mas o que seria reavivamento? A palavra é difícil. Vem do verbo reavivar. Não diz muita coisa, né? Mas reavivar tem a ver com avivamento, que é tornar mais vivo, que é fazer brilhar. E no contexto da religião, o reavivamento é quando a gente olha para a nossa vida, a gente olha para a vida da nossa comunidade, da nossa família e faz um teste. Será que o jeito que a gente está vivendo reflete a maneira como Deus gostaria que a gente vivesse? Olhando para o passado, olhando para a história, como Deus conduziu a nossa vida, como Deus conduziu o nosso povo, será que realmente a maneira como nós vivemos hoje é aquela que Deus gostaria que nós vivêssemos? E a lição traz um exemplo muito prático de uma história, de um momento de reavivamento do povo dele. Vocês sabem que o povo de Israel, logo depois do reinado de Davi, de Salomão, eles se dividiram. Reino do Norte, Reino do Sul, Israel e Judá. E nesse período eles tiveram diversos reis muito corruptos, reis que levaram o povo para a idolatria. E em diversos momentos eles foram dominados, eles foram escravizados e várias coisas ruins aconteceram com o povo. Mas em vários momentos Deus levantou reis fiéis. E a lição dessa semana fala sobre um rei que foi muito fiel a Deus, Ezequias. Ezequias começou a reinar muito cedo, com 25 anos, ele foi proclamado então rei de Judá. E ele foi rei depois do pai dele, que foi Acás, que era um rei muito mau. Foi um dos piores reis que Judá teve. O povo se perdeu muito no período desse reinado. Ele fez associações que não deveriam ter sido feitas com povos que não seguiam a vontade de Deus. E agora Ezequias, esse jovem, chega e passa então a reinar sobre Judá. Um jovem de 25 anos. Imagina a responsabilidade. Mas olha o que a Bíblia diz sobre Ezequias. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre os reis de Judá, nem antes e nem depois. Ezequias tinha uma marca registrada, a confiança em Deus. E já no primeiro mês de reinado dele, ele fez um movimento muito bacana. Ele pediu para os levitas, que eram ali os responsáveis pela adoração, pelo templo, para eles destruírem tudo que tivesse a ver com idolatria, com outros deuses, para que o templo fosse restaurado. O povo ia voltar então para aquele momento de adoração ao Deus verdadeiro. Outra ação que Ezequias promoveu foi o restabelecimento da Páscoa, que lembrava ao povo de Deus da libertação do Egito. Então lembrava ao povo de tudo que Deus já tinha feito por eles. Então esse momento que eles conduziram foi um momento muito massa, de transformação. O povo de Israel, eles tinham se afastado totalmente dos caminhos de Deus. Eles tinham se voltado contra a vontade de Deus e acabaram escolhendo o seu próprio caminho. A consequência disso foi o fim do reino de Israel. Ezequias, sabendo disso e reconhecendo a importância de manter o povo fiel nos caminhos de Deus, promoveu esse reavivamento, que foi esse momento de voltar à adoração ao Deus verdadeiro. Inclusive, ele mandou oficiais por todo o reino, convidando as pessoas para vir e fazer parte dessa celebração, que seria o retorno à adoração ao Deus verdadeiro através da celebração da Páscoa. Isso nos ensina várias lições, a gente pode tirar muitas lições da vida de Ezequias e desse processo de reavivamento. Entre elas, as etapas que consistem no processo de reavivamento. Qual que seria a primeira etapa? Conhecer a vontade de Deus. E como é que eu conheço a vontade de Deus? Buscando na palavra dele as orientações que ele deixa para a nossa vida. Além de conhecer a vontade de Deus, eu preciso muitas vezes fazer sacrifícios. A história conta que sacrifícios foram feitos no processo de adoração a Deus. E quais são os sacrifícios que eu e você podemos fazer hoje? Quais são as coisas que eu preciso tirar da minha vida que me impedem de fazer a vontade de Deus? Quais são os hábitos, quais são as coisas que você talvez leia, que você escute, que estão te atrapalhando de ter uma vida de comunhão com Deus? E por último, nesse processo de reavivamento, eles celebraram, eles fizeram uma grande festa de Páscoa. Vieram pessoas de todo o reino para celebrar aquele momento de restauração da verdade. E o que isso nos ensina? Que nós também precisamos celebrar as nossas conquistas espirituais, estar com os nossos amigos, mesmo nesses momentos de distanciamento social, de pandemia,
Nós temos que buscar formas de celebrar junto com as pessoas que a gente ama as alegrias das conquistas que Deus nos ajuda a fazer. Então que você possa lembrar que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E assim como Ezequias, você possa ser um jovem, um adolescente fiel a Deus e que vai levar luz às pessoas que estão à sua volta. Pense nisso com carinho, fique com Deus e um grande abraço.